sobre vós. E o que é a virtude aqui, pastor Tiago? É a capacidade e a habilidade. É capacidade, diga-se como capacidade e habilidade. Mas essa capacidade, essa habilidade é para quê? É para quê? Para que é essa virtude? Para que é essa capacidade e essa habilidade? Dada, ortogada pelo Espírito Santo. É para quê? É para profetizar como alguns pseudos profetas que profetizam em nome do Espírito Santo, como o pregador David Leonardo. Fofinhos, queridos, se Jesus te permitiu sonhar, tocar, acariciar, é porque Ele vai te dar isso. Receber a virtude do Espírito, a habilidade do Espírito Santo, para poder dizer como o pseudo pregador, já conhecido como René, ou Ed René, que disse que a água que Jesus Cristo ofereceu para a mulher samaritana era o seu próprio sangue. Receber a virtude do Espírito Santo para poder utilizar essa virtude para falar como a pregadora que diz que as pessoas têm inveja de você, têm raiva de você, porque você antes era o iPhone XR, agora é o iPhone 9, e quando você brilha, você incomoda. É para isso que receber a virtude do Espírito Santo. Receber a virtude do Espírito Santo é para isso. Receber a virtude do Espírito Santo é para entrar no pé das terras, é para receber almas, Aleluia! Glória! o Espírito Santo para o teu prazer. O Espírito Santo nos dá virtude para nós entrarmos nas potestades e arrancar almas perdidas de lá. Quando você recebe a virtude do Espírito Santo, você está dizendo: Satanás, acabou o casamento, acabou a cidade, acabou Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Calamai, choca, mandarabagai. Oh, glória! Aleluia! O que estou fazendo com a manifestação do Espírito? O que estou fazendo com a virtude do Espírito? Aleluia! E aí nós queremos reclamar porque não há uma manifestação profunda dele mais. Porque nós estamos relacionando a coisas materiais. Aleluia! Uma pessoa incumprida, uma graça de Deus aqui nessa casa. Calamachandarabagai. O quarto conselho de Jesus Cristo para os seus discípulos é um conselho que não é dado diretamente por ele, mas o quarto conselho de Jesus para os seus discípulos é uma pregação escatológica de 2 anos. Porque como o Senhor Jesus Cristo disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Não muito depois destes dias, a Bíblia diz que diante dos discípulos Jesus se tornou assunto aos céus. Ele está subindo aos céus. A partir do verso de número 10, quando Jesus é assunto aos céus, o texto diz em algumas versões, e é dessa que eu gosto, que o texto diz que os discípulos estavam olhando atônitos para o alto. E eu fui procurar a palavra atônito no original, que significa perplexidade, ficar chocado,
final. Alguns pensadores da Bíblia dizem que quando eles estão olhando atônito para o alto, perplexos, sem acreditar que ele está indo embora, alguns pensadores dizem que no nível que Jesus vai se distanciando, um buraco do tamanho da presença de Jesus está se abrindo dentro dos discípulos, porque agora se entende que Jesus está ausente deles, aonde ele não pode ir corporalmente ter com ele. Agora é interessante entender algo. Entender o que, pastor Tiago? Os anjos vêm para confortar os discípulos. E qual é o conforto? Está olhando perplexo por quê? Está assustado por quê? Não está acreditando por quê? Esse mesmo Senhor que você está vendo sobre ele. Ele estava dentro de vós, esse mesmo. Oh, glória. Da mesma maneira que vocês estão vindo ele subir, ele vai voltar de novo. Ele vai retornar novamente. Agora me permita fazer uma perícope nesse momento, e é uma perícope sentimental, por favor, me permita. Ok, pastor Tiago, escuta aqui. Por que é que em algumas tradições é utilizada a palavra atônito? Porque os discípulos estão recebendo uma mensagem escatológica dos anjos, dizendo: tenha paciência, mantenha a fé. Ele está indo, mas ele vai voltar de novo. Agora, é duro e difícil. Por que, pastor Tiago? Porque eu disser para o pastor, eu estou indo fazer uma viagem e provavelmente eu não voltarei mais. Ele vai dizer que Deus te acompanhe, meu amigo, que Deus te abençoe, e não ficará um sentimento de perda, de apreensão, porque eu não vivo com ele cotidianamente. Agora, duro é você dizer para alguém: aquele que por hora tua sogra está indo embora, aquele que nos ligou com o pé e você comeu está indo embora, aquele que não te deixou afogar nas águas, que pegou pela mão está indo embora, aquele que acredita em vocês como ninguém acreditou está indo embora. Daqui a pouco ele vai voltar. Fica difícil de acreditar. É aí que entra o Paracleto. É aí que entra o outro mesmo. Porque, aleluia, Jesus disse: e vocês receberão o Espírito Santo não muito depois desses dias. O que é que significa isso? Escute aqui, por gentileza. Ninguém acreditará no retorno de Jesus se o mesmo não tiver cheio do Espírito Santo. Se você falar até que Jesus vai voltar, ele vai te dizer louco. Se você falar com um afólogo que Jesus vai voltar, ele vai dizer: eu acredito no ET, mas ele não. Aleluia. Por que é que nós acreditamos que o retorno de Cristo, aleluia, é mais breve do que nunca? Porque quem nos convence que ele vai voltar é o Espírito Santo. É por isso que ele disse: e vocês receberão o Espírito Santo não muito depois desse dia. Sabe o que ele está dizendo? O buraco que está ficando em vocês, o que está vindo aí, é do tamanho dele, ele vai preencher. Glória! O perigo de um homem e uma mulher viver sem a presença do Espírito Santo. Eu vou dizer assim mesmo: muitos pastores vão perder o arrebatamento porque decidiram viver uma vida vazia do Espírito Santo. Meu Deus! Muitos pregadores vão perder o arrebatamento porque decidiram viver uma vida vazia do Espírito Santo. Se tornaram expert em fazer esboços, mensagens, expert em entregar uma palavra bonita, centrada, abalizada, mas não oram mais, não tem relacionamento, não leva a se alimentar, não tem a comunhão com ele, vão perder o arrebatamento. Muitos cantores vão perder o arrebatamento porque não quis nutrir uma vida cheia do Espírito Santo. Muitas irmãs do ciclo de oração vai perder o arrebatamento
Ramassurianda Calavacébria. Ô glória! Aleluia na sua vida hoje. Aleluia. Quem é você? Você é aquele crente que bate no peito e diz: eu tenho 40 anos de crente, eu não tenho que falar nada para ninguém entender. Você tem 40 anos de crente, a assinatura do pastor presidente está lá na sua carteirinha, mas a chama do Espírito Santo está morta dentro de você. Meu Deus. Lacai, Tchomó. Desperta o dom que é em ti de morte, que foi lhe concedido por imposição de mãos de morte. Acorda o dom que está em ti de morte. Não é grito de pregador de morte, não é fábula de orador de morte.